Grilhões partidos. 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. A. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8. 22. Comentários oportunos. No dia seguinte, os membros do grupo que participaram da exitosa reunião, conforme previra o instrutor, traduziam suas impressões de maneira diversa. Somente o médium Joel conservava a lucidez quase total das ocorrências felizes. O casal Santa Maria não recordava detalhe algum, exceto de que participara de uma reunião, sem maiores contornos que traduzissem pontos de identificação com o trabalho desenvolvido. Revelavam, no entanto, excelente disposição interior e um otimismo inusitado. Dona Margarida, em conversação telefônica com a senhora Sobreira, narrara a leveza de que se sentia possuída, qual se lhe houvessem sido extraídas amargas impressões que a deprimiam, mesmo antes da enfermidade da filha. O coronel Sobreira, a seu turno, despertara animado por incomum satisfação. Cria haver dialogado com o venerando Bezerra e aurido preciosos informes sobre o tratamento da obsediada. Não lograva coordenar os esclarecimentos, entretanto, algo o estimulava. As imagens difusas na memória pareciam prestes a tomar contorno e pronto, diluíam-se. Rosângela, por sua vez, acordou com a presença de Esther vigorosamente assinalada nas lembranças da véspera. Evocava a confeição diferente da atual e, não obstante, sabia tratar-se dela. Chegando ao hospital, foi incontinente ao pavilhão em que a jovem se encontrava internada. Conseguiu da enfermeira-chefe aproximar-se da moça, que se mantinha no leito sem, em demorado cismar. Saudando-a com cordialidade, a moçoila respondeu com breves palavras e apresentou os olhos grandes imersos em lágrimas. Desaparecera a expressão de ferocidade, e ela voltava a ser uma jovem assustada, arrojada a singular local, sem maiores explicações. Rosângela perguntou-lhe, estimulando-a ao diálogo. Sente-se melhor hoje, Esther? Note como o dia lá fora está claro. Não quer falar? Sim, contestou receosa. Sinto-me confusa, cansada, tenho medo. Tudo isso me parece um pesadelo. Eu sairei daqui? É claro, confirmou a enfermeira. Muito em breve. Você está realmente melhor. Necessita cuidar-se, alimentar-se, a fim de alegrar seus pais. Tenho pais? Inquiriu algo surpresa. Se tenho, por que não me visitam? Você os conhece? Eu só me lembro de um homem desejando matar-me. Logo depois, ele se transforma num mancebo muito belo que luta com um padre perverso. Eles vão matar-me. Tenho medo. Acuda-me. Esther, combalida pelas contínuas pelejas com a mente abalada, esforçando-se por arregimentar lembrança, divagou
e por momento voltou a perder o contato com a realidade. Rosângela buscou acalmá-la, sugerindo ideias agradáveis. Não teve dúvidas. Esther recobrava a lucidez. À noite, após a sessão de estudos doutrinários no centro, o coronel Santa Maria convidou o Dr. Albuquerque e senhora Rosângela, o casal Sobreira e o médium Joel a um lanche na sua residência, quando desejava ouvir os amigos em torno dos planos delineados, a fim de dar-lhes conhecimento detalhado. Não desejava equivocar-se outra vez. Desse modo, pretendia agir sem precipitação, porém com segurança. Concluída a reunião e chegados ao lar do Santa Marias, ora acolhedor, depois do chá, o coronel expôs. A reunião de ontem foi-me incomparável bênção de Deus. Em verdade, não há mistério de qualquer natureza separando a vida da morte. Uma é continuação da outra, através de cuja ponte, a desencarnação, se transferem as aquisições e as perdas de um para outro lado, logo recambiadas para a futura viagem corporal. Consciente do que me cumpre fazer, necessariamente informado da localização de Dona Abigail e Josefa, as familiares de Matias, pretendo visitar a cidade do Salvador, numa tentativa de fazer alguma coisa por ambas. Minha esposa, a quem dei ciência do meu desejo, concorda plenamente com o plano. Como naquela cidade disponho de excelentes amigos, não creio difícil encontrar as pessoas que buscarei. Não me ocorreu, porém, ideia de o que me compete fazer por elas. Posso ajudá-las monetariamente com algum recurso. Será isso o bastante? Orando hoje, resolvi confiar na inspiração dos bons espíritos, em face da decisão a tomar no momento próprio. Receio não ser bem compreendido, e isso me aflige como se fora uma conspiração contra meus planos. O essencial, meu amigo, reforçou o coronel Sobreira, são os seus propósitos de amizade e cooperação. Os resultados, embora devam preocupar-nos, não nos podem afligir. Nesse sentido, a prescrição evangélica é clara: fazer o melhor da nossa parte. Tem razão, acrescentou o médium Joel. Forrados pelas intenções superiores, defendemo-nos das arremetidas negativas de qualquer procedência. O problema, a incompreensão que surja, não nos deve quebrantar o entusiasmo ou arrojar-nos na faixa da desconfiança ou do desagrado. Naturalmente, o seu gesto causará uma compreensível suspeita por parte da sofrida senhora e de sua filha, cujo clima em que vivem não é o da cortesia e da gentileza exatamente. Parece-me que a honestidade que o caracteriza persuadi-las, mas não de imediato, o que considero perfeitamente normal. No caso delas, creio que eu agiria da mesma forma. Convém, todavia, que não vejamos apenas as possibilidades negativas que impliquem em insucesso da empresa. Além disso, o caro coronel, como está informado, não agirá a sós. Muito oportunas ambas as ponderações, sinto-me aliviado, concluiu o anfitrião com jovialidade. Como o ambiente fosse propício e se fizesse muito descontraído, Dona Margarida, dirigindo-se a Joel, indagou: recorda-se o amigo das ocorrências da última noite? De minha parte, conforme confessei a Mercedes, somente ficou uma sensação de paz, um alívio imenso permanecendo comigo ao despertar. Poderia o irmão mais treinado em tarefas de tal magnitude esclarecer-nos algo? A interrogação da senhora recebeu apoio de todos, que se encontravam interessados em anotar apontamentos novos, adicionar esclarecimentos, preparar-se como conveniente para futuros cometimentos.
O abençoado servidor, procurando bem coordenar as ideias e vivamente inspirado pelo benfeitor Bezerra, que participava espiritualmente do encontro, fez um resumo feliz, apresentando correlações nos fatos, aclarando pontos obscuros, narrando as malogradas experiências dos envolvidos na questão supliciante. Ao concluir, ante o bom humor geral, Rosângela solicitou permissão para relatar seu encontro com Esther. Os pais receberam a notícia com lágrimas de júbilo. O médium Joel, traduzindo com fidelidade as palavras do Dr. Bezerra, sugeriu que Esther fosse transferida do frenocômio em que se encontrava para um hospital em que pudesse receber assistência geral, ajudando-a no restabelecimento da saúde. Quando o coronel retornasse após a viagem, sugeria o emissário espiritual, seria então oportuno trazê-la de volta ao lar definitivamente. A medida agora providencial desintoxicá-la-ia dos fluidos deprimentes do local em que estava, quase sem medicação própria, e simultaneamente facultaria nova convivência com a genitora, mediante visitas contínuas em reais expressivos resultados para o seu estado geral. As atividades espirituais a seu benefício e de Matias prosseguiriam inalteradas. A emoção incontida que se apossou dos genitores da enferma foi comovedora, generalizando-se. O pai, com a voz embargada, exclamou: Louvado sejais, meu Deus! Raia novamente o sol em nossas vidas de sombras e de dor. Já não esperávamos essa aventura, acostumados como nos encontrávamos ao rigor da lei. Não temos palavras para agradecer. Joel, igualmente ditoso, porquanto ali todos se irmanavam na conjugação do verbo ajudar, arrematou: Assevera nosso benfeitor que a lei é sim de justiça, mas de justiça de nosso Pai se chama amor. Ó graças, proferiram todos conjuntamente. Quando se dispersaram os companheiros encarnados, indaguei ao orientador: Desde que os participantes da terapêutica do mergulho no passado não iriam guardar lembranças, por que a presença deles? Miranda respondeu afável: Nenhuma experiência, mesmo as não recordadas, perde-se em nosso cabedal de aquisições pessoais. O importante, no caso, não é recordar o erro, mas dele libertar-se, expulsando o débito praticado dos painéis da alma. Os assuntos perniciosos que são sepultados sem a elucidação que os anula, ressurgem quando menos se espera, em forma de ansiedade, frustração, receio ou insegurança. As impressões do ódio, quando sufocadas por falta de oportunidade de serem diluídas no amor, geram enfermidades que afetam o corpo e a mente. Procedendo ao ressumar das lembranças, programamos uma psicoterapia de grupo, hoje utilizada na Terra por alguns de forma algo imprevidente. Realizando uma catarse verbal com que desarmamos as ciladas da ira e despindo as personagens da vindita, cujos braços fortes são a traição e a sombra. Após uma breve pausa, continuou: Recordas-te de Jesus na casa de Zaqueu, o rico cobrador de impostos? Sim, redarguiu atencioso. Pois ali, prosseguiu calmo e seguro, sabendo-se o anfitrião sem mérito para receber o divino amigo sob o seu teto, a primeira preocupação foi inquirir a massa que seguira o Senhor, se alguma vez prejudicara ou expoliara injustamente alguém. Se o fizera, estava disposto a ressarcir o dano várias vezes. Como o silêncio informasse que era detestado coletor de impostos, mas não infelicitador do próximo, afirmou ao mestre que dividiria parte dos seus bens com os servos e auxiliares, em ação de graças por recebê-lo em sua casa. O Senhor, então, asseverou-lhe: Hoje veio a salvação a esta casa.
Lucas 19, 9. A intenção inicial de Zaqueu, acusado pela consciência de ser avaro, era libertar-se dos remorsos íntimos e recompensar os que lhe foram vítimas. Assim, os atos são os nossos benfeitores ou perseguidores cruéis. Imperioso libertar-nos do mal que existe dentro de nós ao preço de honesta reabilitação. Fazendo nossos amigos recordarem-se das causas anteriores que os afligem hoje, propiciamos-lhes o ensejo de se enfrentarem, uns diante dos outros, sem ardilosidades nem desculpismo vulgar, aquilatando cada um a inutilidade de conduzir ácido e lodo nos depósitos da alma, queimando-se e manchando-se eles próprios inicialmente. A recordação total, no entanto, para alguns na esfera física, não treinados para a vida nos dois planos, simultaneamente constituiria aflição e distonia desnecessárias. Daí a misericórdia do Senhor, facultando-lhes o ouvido. Era lógico, sem dúvida, o oportuno argumento. Crianças espirituais, muitas pessoas propõem-se informações das coisas negativas que passam depois a carregar sem forças, como tormentos que poderiam ser evitados. Enquanto se procedia à execução dos planos futuros com a família de Matias, este fora totalmente desvinculado do psiquismo de Esther e mantido em tratamento cuidadoso de adaptação à nova fase, no próprio centro espírita, onde, igualmente, em caráter precário, alojavam-se outros necessitados em processo de urgente recuperação.